Hoje esse vídeo é um pouco diferente, mas o vídeo é para você. Você que é cristão, você que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, você que lê a Bíblia, conhece a Bíblia, entende que a Bíblia é um manual de prática e fé, esse vídeo é para você. Eu, quando olho para a Bíblia e quando vejo o comportamento dos cristãos, eu fico um pouco confuso. Talvez eu não tenha entendido a Bíblia, ou talvez muitos não tenham entendido a Bíblia. Porque quando eu olho para um Jesus que deu sua vida por mim e vejo antes dele pessoas que lutaram e depois dele pessoas que lutaram e ainda continuam lutando para que o Evangelho, que é Jesus Cristo, as boas novas, que é Jesus Cristo, seja pregado, vivido entre nós, eu fico um pouco confuso. E eu vou explicar a você porque eu fico confuso. Eu fico confuso porque eu vejo hoje uma igreja que ora, uma igreja que se reúne, muitos templos, grandes até. Eu vejo hoje grupos de WhatsApp de pessoas que convocam outros para oração. Eu vejo todos eles orando. E é muito fácil ser um cristão dentro de um grupo de WhatsApp ou dentro de um templo. Eu pergunto, e no mundo? Qual a diferença que você está fazendo no mundo? E isso eu estou perguntando, porque hoje, precisamente em outubro de 2023, nós vivemos um momento muito difícil no nosso país, no Brasil. E nós estamos vendo coisas absurdas acontecendo. E os que se dizem de Deus continuam orando. Lógico que nós temos que orar. A oração deve ser uma constante em nossas vidas. Mas a oração deve ser acompanhada de pessoas que tentem, ou pelo menos tentem, modificar, melhorar o mundo, pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho não é pegar esse livro aqui, ler e falar de versículos, e falar de história, e dar glória a Deus. Pregar o Evangelho é pregar com a sua vida. Eu pergunto a você, você se parece com Jesus? Eu pergunto a você, você se parece com Paulo, Moisés, com Josué? Então vamos falar hoje de uma pessoa, Davi, o rei Davi. Você conhece a história de Davi? Você sabe quem foi Davi? Um homem comum. Um homem que pecou, um homem que errou, mas um homem que fez diferença junto ao seu povo. Davi lutou contra o gigante. Está lembrado desse capítulo? Então eu vou lembrar você. Davi lutou contra Golias, um gigante, contra um povo, contra um agrupamento humano que fazia mal ao povo de Deus. E o povo estava com medo do gigante. Coincidência com os dias de hoje? O povo estava com medo de lutar. E o que foi que Davi fez? Ele esperou montar um exército para ir lutar com ele. Ele comprou o AK-47 e a R-15, contratou drones militares. Davi se levantou e foi à luta. O chamado de Davi foi para Davi, como o chamado de Belém é para Belém, como o chamado para você é seu. E Davi, quando foi para a guerra, ele disse o quê? Você vem com a Constituição e com o Supremo Tribunal Federal e eu vou com a fé de Deus. Foi mais ou menos assim. Proporcionalmente, sim. Você vem com uma Polícia Federal que está disposta a trabalhar pela causa, mas eu vou com a justiça e vou com a verdade. E o que foi que Davi fez? Davi foi. E Davi lutou contra o Golias. E Davi venceu a guerra. Porque ele foi pela fé. Ele foi sabendo que sobre ele tinha um Deus que estava
cuidando dele, que o possível era para ele fazer e o impossível era para Deus. E você que está aí, no grupo do WhatsApp, mandando mensagens, orando, o que é que você tem feito pelas senhoras, aqueles senhores, aqueles pais de família, aquelas mães de famílias que estão presos por quererem um país melhor para você viver? O que é que você tem feito? Orado? Mandaram um Pix para ajudar a família. Deixa eu falar uma coisa para você, eu vou falar especificamente aqui para Pernambuco. Nosso estado tem uma bancada federal de 25 deputados federais e 3 senadores. Vocês estão vendo esses caras brigar, lutar pelo povo? Vocês votaram nele. Eles têm que prestar conta a vocês. Vocês estão saindo da zona de conforto de vocês para falar com alguns deles que muitas vezes são amigos seus e cobrarem atitude? Ou preferem viver para ser agradável ao mundo? Pois aquele que quer agradar ao mundo desagrada a Deus. Eu não estou falando para quem não conhece Jesus Cristo, eu não estou falando para quem não faz parte de uma igreja, estou falando para você que faz parte de uma igreja, para você que lê a Bíblia, para você que tem exemplos como Moisés, Davi, como outros tantos, como Paulo. Eles não saíam para pregar o evangelho apenas e falar que existe Jesus, que ele é bom, que ele é salvador. Eles saíam para fazer diferença no mundo. Ser sal e luz no mundo não é andar com a Bíblia debaixo do braço. Ser sal e luz no mundo é você ser diferente no dia a dia. Está na hora de você acordar. Está na hora de você que se diz cristão, que se diz crente, que se diz seguidor do evangelho, tomar vergonha na cara. Deixar de ser um sepulcro caiado. Sepulcro caiado. Está na hora de vocês incomodarem. Está na hora de vocês deixarem de ser agradável e ser agradável ao Senhor. Eu olho para a igreja de hoje e vejo o evangelho, eu vejo uma distância muito, mas muito grande. Eu olho para o mundo, olho para o Congresso Nacional, o qual eu vou direto lá. Eu vou falar com os deputados, eu vou falar com os senadores, mas esqueçam o que eu faço. Isso é um problema meu e Deus. Eu quero saber, você que está aí escutando esse vídeo e chateado. E vamos orar. Tomem muito cuidado, porque vocês vão prestar conta da vida de vocês. Não a mim, não a igreja, ao seu pastor, ao seu padre. Vocês vão prestar conta disso a Deus. Enquanto você está aí no WhatsApp, enquanto você está aí redigindo mensagem, tem pais e mães de famílias presos injustamente por lutarem por um país melhor para você viver. É muito bom, né? Para a igreja, domingo, dar o dízimo, participar dos ministérios, ofertar. É muito bom, né? Levanta. Levanta e anda. Vai e faz diferença no mundo. Não se conformeis com este século. Sepulcro caiado, raça de víboras. Sabe o que significa isso? Pois é. Deus não te chamou para tu ficar escondido dentro de uma igreja, fugindo da realidade e colocando a culpa de tudo que é ruim no diabo e esperando que Deus desça do céu e vá lutar por você. Deus está te chamando para a luta. E a luta é com tua vida. Acorda. Ainda dá tempo. E aproveita, lê isso aqui. Tem muita história bacana. Você vai ver muita história de gente que era simples como você e que Deus usou para transformar o mundo. E transformou. O primeiro passo, quem deu, foi ele. O possível foi feito por essas pessoas. Mas o impossível foi feito por Deus. Eu termino isso aqui orando por você, pedindo a Deus que Ele te dê coragem, força, perseverança, sabedoria e que você tome vergonha na cara. Entenda o que é o Evangelho, entenda o que é dar a vida pelo Evangelho. Dar a vida por Jesus, como Ele deu a vida por você. Amém.